Primeira aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Vamos ler novamente. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, precisamos da Tua sabedoria, da Tua graça, da Tua misericórdia, e que nesta manhã o Senhor tome todo o controle, toda a direção, todo o coração, porque mesmo sendo muitos, a Tua palavra diz que nós somos um corpo, um só pão, um só corpo, um só coração. E eu peço que o Senhor venha tratar conosco, venha fazer a Tua vontade, venha ministrar, Espírito Santo, o Teu querer na vida de cada um de nós. Nós nos submetemos à Tua autoridade, ao Teu querer, e pedimos sabedoria e revelação da Tua palavra. Eu me submeto ao Senhor, me humilho, que eu diminua, para que somente o Senhor seja engrandecido, somente o Senhor seja glorificado, Jesus, porque ao Senhor pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e nós nos colocamos como Teu povo, como Teus filhos amados, nas mãos do Senhor, nosso Pai, nosso Deus tremendo, Criador, santificador. Nós nos entregamos em Tuas mãos. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu mover, pela Tua unção neste lugar, e cada dureza de coração, cada cegueira espiritual, cada pensamento distorcido ou distante, sejam trazidos para a Tua presença e levados cativos à obediência de Cristo, segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, este verso 17 é muito profundo e importante. A Bíblia diz que como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo. Em outra tradução diz que nós somos um só pão, que nós somos um só pão, um só corpo. Participamos de um único pão. Quem é este único pão que esse texto fala que existe só um pão? Porque quando você vai na padaria, hoje em dia, tem pão francês, tem pão português, tem pão italiano, tem pão caseiro, tem pão de forma, tem pão de leite, tem pão de hambúrguer, tem tantos tipos de pães, tem pão sírio, tem... Quem se lembra mais pães aí? Pão doce, pão de batata, pão de tudo, de cenoura, pão de farinha, né? Tem muitos pães, mas a Bíblia diz que só há um pão. E a Bíblia, obviamente, nesse texto nos aponta para Cristo. Há um só pão, e este pão é Jesus Cristo. Porque Ele disse: eu sou o pão de Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Jesus não disse: eu sou um pão que desceu do céu. Eu sou um pão que dá vida. Não, Ele disse: eu sou o pão da vida. Você pode levantar tua mão e declarar: Jesus Cristo é o pão da vida. Então não tem outro pão que dá vida ao ser humano, que dá vida espiritual. Não há outro pão que alimenta a nossa alma, a não ser Jesus. Então, só há um pão, e todos nós somos participantes deste único pão, representado na Santa Ceia, que celebramos todos os meses. Quando servimos o pão, quando comemos o pão, nos lembramos
de que Jesus é o pão da vida e o seu corpo foi partido e moído por nós. Simbolicamente, quando participamos do pão na Santa Ceia, estamos participando do corpo de Cristo, mas na vida espiritual nós participamos de Cristo. Nós estamos nele e ele está em nós. A Bíblia diz que em Cristo nós estamos e Cristo está em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, é o que a Bíblia diz. Então nós somos participantes deste único pão e nos tornamos um só pão. Nos tornamos um corpo. E este texto diz: como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo. Então fale para quem está perto de você: somos um só corpo, porque participamos do único pão, que é Jesus Cristo. Somos um só corpo, um só coração. Quero falar sobre o poder da unidade, o poder de sermos um, o poder da comunhão verdadeira, o poder do um só corpo, um só coração, um só amor, uma só fé, um só espírito. Nós precisamos entender o poder da unidade. Quando nós começamos a entender e observar na Bíblia o que é unidade, qual o poder da unidade, nós começamos a contemplar a essência de Deus. Porque Deus se revela na Bíblia como uma unidade perfeita. A palavra para Deus, em Gênesis, no princípio, nos primeiros versículos da Bíblia, em Gênesis 1, no princípio criou Deus o céu e a terra, mas a terra era sem forma e vazia. A palavra para Deus ali no hebraico é Elohim, que significa, é um plural. Elohim significa deuses, literalmente. Mas a Bíblia nunca fala que existem muitos deuses. A Bíblia fala que só há um Deus. Só há um Deus, um só Senhor. Por quê? E por que aparece então Elohim? Porque a própria natureza de Deus é uma unidade. E o Novo Testamento vem nos ensinar claramente como é esta unidade divina, essa unidade do Deus Criador, Redentor e Salvador da humanidade. Como é esta unidade, que a gente chama teologicamente de trindade. É o Deus único, que numa perfeita unidade de três pessoas. Quais são as três pessoas da unidade, da trindade divina? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só há um Deus, mas misteriosamente, acima até da compreensão humana, este único Deus, porque a Bíblia fala que só há um Deus, mas a Bíblia chama o Pai de Deus, a Bíblia chama Jesus Cristo de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Então, da mesma forma, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e só há um Deus, é uma perfeita unidade. Quando começamos a olhar para o que é unidade, nós começamos a olhar para a maneira como Deus existe, como Deus se move, e como Deus nos criou, e para o que Deus nos criou. Deus nos criou para sermos um corpo, Deus nos criou para vivermos em unidade. Quando Jesus ora, no capítulo 17 de João, uma das orações mais importantes do Senhor, Ele ora pela igreja, Ele ora pelos seus discípulos e pelos que haveriam de se converter ainda. Ele ora rogando que nós sejamos uma unidade, que possamos viver em plena unidade, como Ele e o Pai são um. Jesus ora e pede que eles, os meus discípulos, os meus amados, também sejam um. Então, quando pensamos em unidade, nós começamos e quando vivemos a unidade,
nós começamos a nos tornar parecidos com o nosso Criador. É por isso que o sábio Salomão escreve em Provérbios 18, que aquele que se isola, ele está indo contra a verdadeira sabedoria. Aquele que se isola, aquele que não vive em unidade, aquele que não quer viver no propósito de Deus, da unidade, no poder no poder da unidade, ele está indo contra o propósito de Deus, contra a sabedoria de Deus. Quando falamos de unidade, nós descobrimos na Bíblia que a unidade nos faz ter êxito e prosperidade naquilo que estamos fazendo. Fale para quem está aí do teu lado, quer ter prosperidade? Ande em unidade. Eu tenho falado sempre aqui a respeito de um versículo de Amós. Amós 3:3 diz assim: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. E eu tenho ensinado que às vezes até é possível duas pessoas ficarem juntas. E eu conheço casais que estão juntos há muitos anos, mas não andam, não prosperam juntos, porque não estão de acordo. Não há acordo um com o outro. Só há divergência, só há discórdia. E quando um casal vive em desavenças, ou discórdias, ou contendas, às vezes até por um posicionamento de compromisso, de aliança que estabeleceram um com o outro, permanecem juntos como devem permanecer, e a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, então eles permanecem por convicção, por compromisso, mas não prosperam juntos, porque não há acordo. A Bíblia diz: andarão dois juntos, prosperarão juntos, vão andar para frente, vão progredir juntos. Se não estiverem de acordo, não vão prosperar. Só dá para prosperarmos. Isso vale para o casamento, isso vale para a sociedade, isso vale para a igreja, isso vale para a família, isso vale para uma célula, isso vale para uma nação. Só há prosperidade quando a gente tem acordo, quando a gente tem unidade. O poder da unidade é sobrenatural. Gênesis, no capítulo 11, eu quero ler esse texto com você. O que Deus fala sobre a unidade. Você conhece a história da Torre de Babel? O povo se uniu para construir uma torre, uma cidade, e exaltarem o nome deles. Era um propósito humano totalmente contrário ao propósito de Deus. Antes de lermos Gênesis 11, nós devemos parar para refletir: quantas coisas eu tenho lutado que são propósitos meus e não são propósitos de Deus? Ou quantas vezes os meus propósitos estão indo contra os propósitos do Senhor meu Deus? Aqui em Gênesis 11, havia uma só língua, um só povo, uma unidade para construir algo que Deus não tinha determinado. E no versículo 5, Gênesis 11, 5, a Bíblia diz: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. O que Deus está dizendo aqui? O Senhor Deus disse. O que Deus está dizendo aqui sobre unidade? Deus observou que todo aquele povo tinha uma perfeita unidade. Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram um projeto, começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que eles desejam fazer.
a unidade traz êxito. Quando é um só povo, uma só língua, uma só visão, uma só direção, nada pode impedir. Como aquele projeto era um projeto contrário ao plano de Deus, que era a humanidade multiplicar, crescer e encher a terra e se espalharem por toda a terra, e eles estavam querendo naquele momento construir uma cidade, uma torre que tocasse o céu e exaltarem o nome deles ali, não o nome de Deus. Deus desceu e confundiu a língua deles. Veja o versículo 7, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. E Deus fala, é a Trindade conversando, Pai, Filho e Espírito Santo, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Porque quando isso acontece, o projeto não é realizado, o sonho não é alcançado, o propósito não é cumprido. Quando não há unidade. E hoje em dia, irmãos, o inimigo, o diabo, astuto, sujo, destruidor, conhece o poder da unidade do povo de Deus e trabalha sorrateiramente para confundir a linguagem, para trazer inimizade, contendas e divisões no corpo de Cristo. Porque a unidade traz êxito, traz prosperidade. A unidade, o poder da unidade traz vitórias nas batalhas, nas lutas. Quero ler alguns textos muito significativos. Juízes capítulo 20. A Bíblia diz a respeito do poder do um. Juízes capítulo 20. Primeiro versículo. Juízes 21. Capítulo 20, versículo 1. Então todos os israelitas de Dan a Berseba e de Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. Diga comigo, como um só homem. Versículo 8 também. Todo o povo se levantou, de que jeito? Versículo 8, quem está acordado, quem está com a Bíblia, ou quem está lendo aqui, todo o povo se levantou como um só homem, como se fosse um só homem. O povo se uniu como se fosse um só homem. Versículo 11 também, verso 11. E todos os israelitas se ajuntaram e se uniram como um só homem contra a cidade. Então eles se uniram de uma forma tão verdadeira, como se fosse um só homem, uma só cabeça, um só corpo, uma só direção. E eles venceram esta batalha por causa da unidade, por causa desse propósito. Em Juízes, no capítulo 6, quando Gideão venceu os midianitas, Deus deu a estratégia para ele. Juízes capítulo 6, versículo 16. Olha como Gideão venceu os midianitas. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem, aleluia, diga comigo, um só homem. Irmãos, eu quero parar um pouco nesse verso 16 e chamar a sua atenção para duas interpretações possíveis nesse final do versículo, como se fosse um só homem. Você sabe que Gideão e o povo de Israel estava sendo oprimido, os midianitas dominavam, saqueavam, oprimiam Israel, que vivia então escondido em cavernas, com medo, e Deus levantou Gideão. O anjo do Senhor foi até Gideão e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo, levanta-te nessa tua força e você vai libertar Israel. E Gideão, a princípio receoso, incrédulo,
hesitando em ir, mas Deus deu sinais, Deus confirmou, e Deus disse: Gideão, você vai libertar Israel. E aí ele convocou todo Israel, apareceram 30.000 pessoas. Deus falou para Gideão: olha, tem muita gente, não é com essa multidão que eu vou libertar Israel. Manda o povo, os medrosos, os covardes irem embora. E aí foi uma multidão embora. Prova o povo nas águas, até que ficou 300 homens de Gideão. Deus foi tirando toda aquela multidão dos covardes, depois todos aqueles que mergulharam na água, que ficaram ali deleitando-se nas águas, Deus mandou embora. Restaram Gideão e 300 homens. 300 valentes de Gideão. E Deus disse: você vencerá os midianitas, como se fossem um só homem. A primeira interpretação possível aqui, que o Espírito Santo nos conduz, é que Gideão deveria olhar para aqueles 300 que estavam com ele, e aqueles 300 guerreiros de Gideão deveriam agir, pensar e se comportar como se fossem um só homem. Gideão e os seus 300 como se fossem um só homem, um só coração. E Deus estava dizendo: Gideão, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Não olhe para os 300, pensem que vocês são um só homem. E daqui a pouco nós vamos entender como isso age na nossa vida. E outra interpretação possível aqui é Deus dizendo: Gideão, você derrotará os midianitas como se eles fossem um só homem. Não olhe para aquela multidão dos midianitas. Não pense que é difícil. Pense que você vai estar enfrentando um só homem, Gideão. Quando você olha para a tua vida e vê um monte de problemas, e vê um monte de dificuldade, não fique pensando que você tem muitos problemas. Pense que é um só problema. Olhe e enfrente essa luta como se fosse um só homem, e de igual para igual, você vai encarar o teu problema, e você vai ser ajudado e abençoado por Deus para vencer. Mas esse texto nos mostra o poder do um. Deus estava fazendo Gideão pensar e visualizar o seu exército como um só homem, agindo numa mesma direção e propósito. Deus estava quebrando o medo de Gideão, dizendo: não olhe, não se importe com a multidão dos midianitas. Você vai vencê-lo como se fosse um só homem. O poder da unidade nos traz vitórias. O poder do um nos leva a vencer barreiras. Quando nós nos tornamos um, nós vencemos as barreiras. Então, irmãos, que atitude nós devemos ter para experimentar o poder da unidade? Que atitude eu e você devemos ter e praticar para sermos um? Primeiro, coloque os interesses do corpo, coloque os interesses do reino acima dos interesses individuais. Se não houver isso, não há unidade. É por isso que Jesus, quando falava de discipulado em Lucas capítulo 14, ele disse: aquele que não renunciar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Diga comigo: quem não renunciar a si mesmo, não pode ser, não é discípulo de Jesus. Então, há uma renúncia. Nós só vamos experimentar o poder do um, o poder de um só homem, quando nós renunciamos o nosso homem interior, o nosso eu. Só quando nós renunciamos a si mesmo, só quando nós crucificamos a si mesmo. Tem que se crucificar. Crucificar o ego. Crucificar o seu próprio desejo, seu próprio propósito. Tem que colocar os interesses do corpo
os interesses da unidade, do reino, acima dos interesses pessoais. Em segundo lugar, é necessário nos submeter à autoridade do corpo. Se nós queremos experimentar o poder do um só homem, como Gideão experimentou, como Israel experimentou diversas vezes, nós temos que nos sujeitar às autoridades, porque a Bíblia diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus. E um corpo precisa ser dirigido por uma só cabeça. Corpo dirigido por 7 cabeças é um monstro, é a besta do Apocalipse. Quem é que é um animal que tem 7 cabeças no Apocalipse? É a besta. Agora, um verdadeiro corpo, o corpo de Cristo, só tem uma cabeça. Então nós precisamos aprender a respeitar o corpo, submeter-se às autoridades, para experimentar o poder do um. Em terceiro lugar, nós precisamos lutar contra poderes espirituais que trazem divisão, contendas, discórdias e desunião. Demônios agem para dividir. Quando Jesus falava de expulsar demônios em Mateus 12, quando Jesus falava do reino das trevas, Jesus falou: uma casa dividida não pode subsistir. Uma casa dividida não prevalece. E isso também vale para a família, isso vale para a igreja, isso vale para a cidade, isso vale para uma nação. O diabo quer dividir, o diabo quer trazer contendas, o diabo quer usar pessoas para semear contendas. Provérbios 6,16 diz que há 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª que Ele abomina, que a sua alma abomina terrivelmente. E essa 7ª coisa que Deus mais detesta e odeia é aquele que semeia contendas entre os irmãos. Então nós precisamos lutar contra esses demônios. As pessoas às vezes não percebem que estão sendo instigadas por demônios para causar divisão, contendas, para causar inimizades. São demônios agindo. Ela não percebe que é o diabo querendo roubar a bênção que Deus tem para a vida dela. Então o diabo usa uma estratégia para desalinhar essa pessoa com o corpo, desalinhar com a cabeça. E sempre, irmãos, que nós estamos desalinhados com o corpo, com a autoridade constituída por Deus, sempre que demônios nos instigam e muitas vezes o eu sobressai, o ego começa a aparecer e nós nos desalinhamos da unidade, nós somos tirados da unidade, tirados do corpo e perdemos o alinhamento com aquilo que vem do céu para a nossa vida. Isso é muito sério. Uma casa dividida não prevalece. O corpo dividido não sobrevive. Qualquer parte do nosso corpo que for arrancada e colocada de lado, vai morrer. O corpo só tem vida quando ele está ligado. Quando está ligado um ao outro. Nós só temos vida cristã quando nós estamos ligados uns aos outros. Tem uma filosofia mundana, demoníaca, carnal, aí fora que algumas pessoas pregam, afirmam e dizem assim: o que importa é eu crer em Deus, ir à igreja não tem problema, não tem necessidade. Como eu posso estar ligado em Cristo se eu não estou ligado naquilo que a Bíblia chama de corpo de Cristo, que é a igreja? O texto que nós lemos em 1 Coríntios 10 diz que há um só pão. Quem é este pão? Jesus Cristo. E nós, mesmo sendo muitos, somos um só corpo, porque participamos do único pão que é Jesus Cristo. Então é um só corpo.
1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia fala que nós somos um só corpo e cada um de nós é um membro deste corpo. O braço não pode dizer para a perna, eu não preciso de ti. O coração não pode dizer para o pulmão, eu não preciso de você. O estômago não pode dizer para o fígado, eu não preciso de você. Cada parte, cada membro, cada órgão do corpo é importante, é precioso. Cada parte. Então, irmãos, só há realmente vitória, só há bênçãos quando nós estamos em unidade. E nós precisamos experimentar o poder de um só corpo, como se fosse um só homem. Diga, como um só homem. Eu quero encerrar, irmãos, indo para Romanos no capítulo 5, e concluir observando com você que o pecado e a morte entraram no mundo e atingiram toda a humanidade, entrando por um só homem. Diga comigo, pecado e morte entraram por um só homem. Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado de um só homem atingiu todos os homens. Você sabe claramente que esse texto fala sobre o pecado de Adão, que atingiu toda a humanidade. Por um só homem entrou o pecado e a morte, e agora todos pecaram. O poder da unidade nos mostra que o que acontece com um afeta todos, atinge todos. É por isso que Paulo escreve para os Coríntios dizendo que quando um membro do corpo da igreja perece, todos sofrem, todos perecem com ele. Atinge todos. Lá em Josué, você conhece o texto de Israel conquistando a terra prometida, depois de conquistar Jericó, uma cidade grande e cercada de fortes muralhas. Israel venceu, as muralhas caíram, conquistaram Jericó. Em seguida partiram para conquistar uma pequena cidade, uma cidadezinha, um vilarejo desprotegido chamado Ai. Porém, quando Josué enviou o exército para conquistar Ai, eles voltaram dizendo, ai de nós, e fugiram derrotados. E Josué então ficou indignado, e questionou, e orou, e clamou a Deus por uma resposta. Senhor, por quê? O Senhor nos deu esta terra, o Senhor prometeu, nós invadimos a terra, já conquistamos Jericó, agora vamos conquistar Ai e somos derrotados. O que aconteceu? E Deus responde para Josué. Você pode ler na sua Bíblia em Josué 7,11, Deus respondeu para Josué assim, Josué, Israel pecou. Israel pecou. Mas quando você lê todo o texto, você vê que foi um só homem que pecou. Como ele se chamava? Acã. Acã pecou. Deus tinha dito que não era para pegar nada de Jericó. Nada. Acã foi lá e pegou uma cunha de prata, uma capa babilônica. Escondeu na sua tenda. Ele pegou algo que era amaldiçoado, que Deus tinha dito que não era para pegar. E Acã pegou escondido. O líder dele não sabia. Nenhum outro líder em Israel sabia. Era um pecado individual de Acã. Mas quando Josué ora, clama a Deus e Deus responde,
É intrigante que Deus diz assim: Josué, Israel pecou. Mas não foi Acã individualmente, sozinho, que pecou? Por que Deus responde que Israel pecou? Porque o pecado de um afeta todos. Pelo pecado de um, todos pecaram. A morte e o pecado entraram e dominaram todos. Esse é o poder da unidade. Nós não somos separados uns dos outros. Nós fazemos parte de um mesmo projeto. Nós fazemos parte de uma mesma criação. Nós fazemos parte do projeto de Deus, da criação de Deus. Nós fazemos parte de uma humanidade criada pelo Senhor para honrar e glorificar o seu nome, estabelecer o reino de Deus na terra, até que toda a terra seja cheia do conhecimento, da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Nós não somos indivíduos independentes. Quando estamos aqui congregando como igrejas, nós não somos espectadores, nós não somos visitantes, nós não somos um mero ajuntamento de pessoas para cantar ou ouvir uma palavra e ir embora e não há ligação. Nós somos um povo ligados num só corpo, nós participamos do mesmo pão e somos um só pão e um só corpo. Nós somos o povo de Deus, há uma unidade. O que acontece com um afeta todos. O pecado de um afeta todos. Quando um membro peca, Deus diz assim: pastor, a igreja pecou. Mas Deus foi um só homem. Deus foi uma pessoa. A resposta de Deus é a igreja, porque é um corpo, é uma unidade. E esse texto também nos mostra o poder da vida e da salvação. Vem até nós por um só homem, capítulo 5 de Romanos, verso 15, olha o versículo 15, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, de fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, diga, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda muito mais. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem, pois por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um homem, de um único homem, de um só homem, Jesus Cristo. Diga, reinaremos em vida por um único homem, Jesus Cristo. Veja o poder da unidade. A morte entrou no mundo por um só homem, Adão. Mas a vida entrou no mundo. A vida e a salvação chegaram à igreja, até nós, por meio de um só homem, e este homem é Jesus Cristo. E agora, este um só homem que é Cristo, é nele que nós estamos. A igreja é o corpo de Cristo, e este um só homem tem Jesus como cabeça e uma multidão de seguidores, discípulos, filhos amados do Pai, que creem no sacrifício do unigênito de Deus. Nós somos um só corpo e Jesus Cristo é a cabeça desse corpo. Um só homem é um povo
que está ligado à cabeça. A cabeça é Jesus Cristo. Pode aplaudir e dar glória a Deus. Diga: reinaremos em vida. Fica de pé e declare bem forte: reinaremos em vida, por meio de um só homem, Jesus Cristo. Fale para quem está do teu lado: um só homem, é a igreja, como corpo de Cristo, e Ele, Jesus Cristo, é o cabeça. Aleluia.